Graça e paz. Iremos iniciar agora o estudo sobre o livro de Esdras. Iremos estudar quem foi o autor, principal tema, ano que foi escrito e as características do livro de Esdras. Mas antes de iniciar, pedimos a você que se inscreva no canal Teologando Esperança, deixa seu like, compartilha e não esquece de ativar o sininho para você receber todas as notificações de cada vídeo postado sobre os 66 livros da Bíblia Sagrada e estamos dando sequência aos livros históricos do Antigo Testamento. Iniciando que o escritor, o autor do livro de Esdras é o próprio Esdras, e o tema principal do livro de Esdras é a restauração de um remanescente, escrito entre 450 a 420 a.C. O livro de Esdras faz parte da história sequencial dos judeus, escrita depois do seu exílio, que consiste de 1º e 2º Crônica, Esdras e Neemias. No Antigo Testamento, ou no Antigo Hebraico, Esdras e Neemias formavam originalmente, um só livro, igual a 1º e 2º Crônicas. Foi dividido justamente para facilitar a leitura em forma coletiva, para que pudesse todos conseguir ler coletivamente os versículos quando se reunissem. Então, a gente aprende que no livro de Esdras e o livro de Neemias, originalmente, eram apenas um livro. Era apenas um livro. Porém, foi dividido já para termos a capacidade de coletivamente lermos. O propósito principal do livro o livro foi escrito para demonstrar a providência e a fidelidade de Deus na restauração do remanescente. Quando você vai estudar no original o que é remanescente, significa restante de um povo. Um povo que sobrou, alguma coisa que sobrou. É o remanescente que sobrou. Né? E Deus moveu o coração dos 3 reis, de 3 reis diferentes da Pérsia, para ajudar o povo a regressar à pátria, a repovoar Jerusalém e a reedificar o muro. Segundo, proveu líderes espirituais capazes para conduzir o remanescente que retornava a um avivamento espiritual no culto a Deus, na dedicação à palavra divina e no arrependimento por causa da infidelidade do povo de Deus. Os propósitos principais do livro de Esdras é demonstrar a fidelidade e a restauração que Deus promoveu para o seu povo. Mesmo o povo estando em desobediência, Deus ele provou fidelidade e restauração, e controlando e movendo as emoções de 3 reis Pérsia, né? De 3 reis Pérsia, para poder ter o seu povo ali a seguro. Porque mesmo estando em escravidão, mesmo estando ali como prisioneiros, como às vezes escravos, que Deus permitia, o povo de Deus, os remanescentes que ficaram fiel a Deus, os fiéis, eram guardados e protegidos por Deus. E eram usados justamente para acalmar o coração dos 3 reis persas que ajudaram na restauração. Mesmo no exílio, Deus estava
ajudando o seu povo para uma melhor qualidade espiritual, para uma melhor restauração, para que eles pudessem voltar ao início de tudo e voltar à vontade de Deus. Temos também no livro de Esdras a visão panorâmica. Os 10 capítulos de Esdras dividem-se naturalmente em duas seções principais. Primeira seção trata do primeiro grupo de exilados dos judeus a voltar a Jerusalém e a reedificação do templo por eles. A segunda seção descreve o retorno do segundo grupo. Então, a primeira seção é um grupo que retorna, o primeiro grupo que retorna, o primeiro grupo de exilados que retorna a Jerusalém. E segunda seção descreve o retorno do segundo grupo sobre a liderança de Esdras e a renovação espiritual que teve lugar no segundo grupo. Então, a restauração promovida por Deus através de Esdras, ali fazendo com que o povo voltasse, não é, aos desígnios, às vontades, à vontade de Deus, porque não era mais aquele povo, o povo principal lá de Moisés, que havia passado o Mar Vermelho, que havia experimentado as bênçãos, os milagres, o poder de Deus, a coluna de nuvem de dia, a coluna de fogo à noite, os milagres que Josué também, através de Josué aconteceu, a passagem do Rio Jordão e outros milagres. Era um povo que já havia esquecido, deixado também a idolatria reinar. Então Esdras, ele vem como um homem de Deus para promover restauração espiritual. Também a gente observa que na visão panorâmica houve um intervalo de quase 60 anos entre o capítulo 6 e versículo 7. Nesse período, Ester tornou-se rainha da Pérsia, consorte do rei Assuero, isto é, Artaxerxes I. Então, enquanto Jerusalém estava sendo restaurada, estava tendo um avivamento espiritual lá no livro de Esdras, em Jerusalém, Deus usando Esdras, promovendo esse avivamento espiritual lá em Jerusalém, lá na Pérsia, havia uma outra história que estava acontecendo, que a gente vai falar no livro de Ester. Daqui os próximos livros a gente fala. Mas só dando uma pincelada, que enquanto o povo estava na busca pelo avivamento, Deus promovendo o avivamento através de Esdras, lá na Pérsia, Deus já tinha colocado uma judia como rainha. Veja, do outro lado estava Jerusalém sendo avivada, sendo restaurada, mas do outro lado, na Pérsia, Deus já havia colocado uma judia como rainha, esposa do rei Assuero, Artaxerxes I. Então veja como Deus, no espaço, no tempo e na geografia, ele está controlando todas as coisas. Jerusalém está em constante busca de avivamento, e na Pérsia, o rei da Pérsia, Assuero, está casando-se com uma judia. E Deus promoveu um grande milagre através dela. Deus, no tempo, no espaço, na geografia. Agora vamos ver aqui características especiais do livro de Esdras. Características especiais do livro de Esdras. Primeira característica. 4 características principais assinalam o livro de Esdras. Primeira característica. Esdras e Neemias
são o único registro histórico da Bíblia sobre a restauração pós-exílio. Então, Esdras e Neemias, que originalmente é apenas um livro, tá? É apenas um livro, mas foi dividido para maior facilidade da leitura em coletivo. Mas Esdras e Neemias são o único registro histórico da Bíblia sobre a restauração pós-exílio, que retornaram da Palestina. Os judeus estavam dispersos, retornaram lá da Palestina após a restauração registrada por Esdras e Neemias. E Neemias iremos em outro vídeo falar, será o próximo vídeo. Segunda característica do livro de Esdras. Uma característica notável deste livro é que entre suas duas divisões principais, do capítulo 1, versículo 6, do 7 a 10, há um intervalo histórico de aproximadamente 60 anos. Esse intervalo, e Esdras levou ao todo 80 anos para ser escrito, mas teve um intervalo de 60 anos, do capítulo 1 a 6, dividido do 1 a 6, foi escrito em um intervalo no 6, 60 anos, para iniciar o capítulo 7. E o livro de Esdras tem um total 10 capítulos. Agora vem terceira característica. Esdras demonstra claramente como Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Mesmo o povo em desobediência, mesmo o povo estando cativo, estando no exílio, Deus agora demonstra o seu amor. Por quê? Porque mesmo os reis, sendo reis duros, perversos, Deus controlava o coração dos reis para poder levar o seu povo e para poder restaurar o restante do povo, o remanescente que estava ali em Esdras. Agora, vamos para a quarta característica. A quarta característica do livro de Esdras. O modo de Esdras tratar as mulheres pagãs com as quais os judeus, inclusive sacerdotes, casaram, transgredindo os mandamentos de Deus. Ilustra amplamente o fato de que Deus requer que seu povo viva separado do mundo. E às vezes ele emprega medidas radicais para tratar da perigosa transigência com o mal no meio do seu povo. É a quarta característica do livro de Esdras, que o povo judeu eram proibidos tomar mulheres pagãs. E naquela época o povo havia desobedecido e até os sacerdotes haviam se casado com mulheres pagãs. Então Deus usa Esdras para que esses acontecimentos fossem banidos e retornasse ao mandamento e à vontade de Deus. Concluo dizendo que o livro de Esdras tem 10 capítulos e o seu tema principal é a restauração de um povo que sobrou, de um remanescente em Jerusalém, e que Deus ele está no controle do tempo, do espaço e da geografia, e que nada foge da vontade dele. Próximo livro que nós iremos estudar é o livro de Neemias. Acompanhe todos os nossos vídeos. Graça e paz.